verão nessa produção toda quem é o escritor que vai lhes falar daqui a pouco. Depois disso, caros amigos, acrescento que o doutor Henrique German é mineiro de Belo Horizonte, advogado, membro aposentado do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com mais de 10 títulos publicados entre romances, crônicas, poesias e livros infantis. É intelectual modelar, cujo pensamento, fundamentado em sólida formação filosófica e religiosa, cobre amplo espectro de um horizonte reflexivo. Homem de ampla cultura humanista, que abarca a sutileza e o enigma literário e traduz a questão humana com generosa compaixão. Mineiro de sorriso luminoso e confiante, ser singular, que sabe como poucos que a defesa dos direitos humanos é a clave mais avançada e altruísta do discurso humanístico. Passo a palavra ao nosso palestrante, na certeza de que ele irá encantá-los. Ao medo de falar muito alto. Está bom para todos? Pode falar. Então tá bom, muito bem. Gostaria de cumprimentá-los, dando o meu boa tarde mais fraternal, mais caloroso a todos os presentes, porém não posso deixar de primeiramente saudar a nossa presidente, a professora Maria Inês Moraes Marreco, sempre tão gentil e bondosa comigo, bem como a nossa vice-presidente da MUMIG, a doutora Ângela Laguardia, que ambas, num gesto realmente de muita grandeza, tiveram a gentileza, a fineza de me convidarem a vir aqui hoje para falar um pouquinho à academia. E eu prontamente aceitei, muito honrado e alegre de aqui estar e de poder me apresentar diante de uma plateia tão dileta. E eu me permito aqui, após saudar a presidente e a vice-presidente de uma maneira especial, ressaltar aqui que deixei aqui sobre a mesa dos trabalhos a obra que por mim foi produzida até o momento, e a deixo aqui em singela retribuição exatamente ao convite que me fizeram. Deixo aqui a obra para o acervo da casa, né, para ser aproveitado da forma que a MUMIG entender mais conveniente, mas o faço como sinal de retribuição pela enorme bondade de me chamarem aqui, de me terem aqui hoje diante da academia. Então, dito isso, eu cumprimento também a Assembleia. Eu vou pedir licença para cumprimentar todos, nas pessoas de minha mulher Maria Inês, dos meus amigos e colegas de Ministério Público, Luiz Alberto Magalhães, Leonardo Azeredo Santos, da minha amiga Elaine Lopes e da professora Maria de Lourdes Gouveia, que hoje também me prestigia aqui, para minha enorme alegria. Por meio dessas pessoas, abraço-os a todos, novamente, muito afetuosamente, podem crer. Eu gostaria de principiar esta rápida conversa que teremos aqui, ressaltando as dimensões que eu possa ter aqui. Eu venho à academia e quero me colocar do meu tamanho exato. Eu não venho aqui pontificar sobre o que quer que seja, não venho aqui dar lições a respeito de tema algum, é sempre bom dizer isso e advertir logo no início. Venho aqui e proponho-me a uma conversa amistosa, obviamente muito respeitosa, diante da importância e da grandeza do ambiente e da plateia que aqui está, mas sempre respeitosa, mas sempre também conversa de amigos, um colóquio muito simples, muito direto, sem maiores pretensões do ponto de vista acadêmico, até porque aquilo de que trataremos aqui, que é alguma coisa sobre a escritora Carolina Maria de Jesus, é já matéria estudada, sobre a qual se debruçam grandes, competentes e inúmeros especialistas. Então eu não me atrevo a colocar-me de ombro com eles. Eu apenas venho aqui para esta conversa quase que informal, para tratar do tema a tragédia pessoal
tragédia pessoal na obra de Carolina Maria de Jesus. E poderíamos talvez, e mais à frente talvez façamos isso, estender a tragédia pessoal e a criação artística. Mas devemos falar, é claro, sobretudo de Carolina Maria de Jesus, que inclusive constou no título do convite que a Mumig fez. Então, é preciso falarmos em primeiro lugar de Carolina Maria de Jesus. E em seguida, eu estruturei assim esta nossa conversa, falando um pouco de alguns dados biográficos, aqueles mais relevantes de Carolina Maria de Jesus, e em seguida tecer ali algumas considerações a respeito de um aspecto que me parece particularmente interessante e que se pode extrair exatamente da biografia dela, do estudo da biografia dela. A característica que mais me saltou aos olhos é aquela que eu quero compartilhar um pouquinho mais tarde com a academia. Carolina Maria de Jesus é uma escritora mineira, e eu a escolhi uma escritora e mineira, naturalmente em homenagem à academia, à sua presidente e à sua vice-presidente. E na figura de Carolina de Maria Jesus também homenageio exatamente a presidência e a vice-presidência, porque veremos já já o quão valorosa era ou foi esta mulher, Carolina Maria de Jesus. Ela nasceu muito provavelmente no dia 14 de março de 1914, em Sacramento, ali num ponto que divide a região do Alto Paranaíba e do Triângulo Mineiro, e que divide também o estado de Minas Gerais e o estado de São Paulo. Carolina Maria de Jesus nasce já nesta grande encruzilhada geográfica entre duas regiões de Minas e entre dois estados do nosso país. Menina pobre, de lar muito humilde. Um dos avós era escravo forro. Naturalmente ela era negra. E nesse lar pobre no qual ela se originou, não havia livros, não havia material escrito. Há notícias de que talvez um exemplar da Bíblia tivesse frequentado em algum momento a casa em que nasceu Carolina. Mas esses relatos não são exatamente de comprovação extrema e de dúvidas. Normalmente a família era mesmo analfabeta e de tradição oral, tanto na transmissão dos costumes e dos modos de vida comunitários, quanto das tradições familiares. Não havia propriamente tradição de transmissão cultural escrita em casa, tão somente oral. Porém, é interessante notar que, apesar disso, a família quis que Carolina frequentasse a escola. E quando a escola espírita Allan Kardec abriu vagas para acolher meninos pobres de Sacramento nos seus quadros discentes para o ensino das primeiras letras, Carolina Maria de Jesus foi matriculada na escola Allan Kardec e frequentou o colégio por 2 anos, os 2 anos iniciais do então ensino primário. E esta foi, por toda a sua vida, pode-se dizer, toda a instrução formal, regular que recebeu. Mas esses 2 anos, embora incipientes, foram suficientes para que ela aprendesse exatamente aquilo que viria a ser, penso eu, o seu maior tesouro. Ela aprendeu a ler e a escrever. E já naquela tenra idade, no ambiente da escola Allan Kardec, já demonstrou, segundo relatos,
daquele tempo, um interesse especial pela literatura. Ela foi ter acesso ao seu primeiro romance pelas mãos de uma senhora vizinha de casa, que lhe emprestou, uma vez dominadas as primeiras letras, o romance A Escrava Isaura. E foi a escrava Isaura, e aí já são palavras da própria Carolina, que selaram nela, no espírito infantil dela, definitivamente o amor pela literatura, com a qual ela viria a ter contato sempre, mas de maneira irregular. Ela deixou o colégio logo após o segundo ano, como dissemos, e frequentou de forma esporádica a pequena biblioteca local em Sacramento. Vejam que Sacramento tinha já algum nível de sofisticação civilizatória há mais de 100 anos, contando com uma pequena biblioteca municipal. Carolina, então, lá naquela biblioteca, lia alguma coisa e ouvia ler também da boca de um oficial de justiça da comarca de Sacramento, que de noite, pelo menos uma vez por semana, à porta de uma farmácia no centro de Sacramento, lia jornais e alguns editais forenses para os iletrados da cidade, particularmente para a população negra iletrada da cidade. E Carolina se juntava a este grupo para escutar as leituras dos noticiários que o oficial de justiça produzia ali, em pé, na porta da farmácia, em praça pública. E a vida de Carolina seguia mais ou menos tranquila nesta toada de muita pobreza, mas ainda no âmbito de dignidade da casa paterna e da terra natal, até que por volta aproximadamente dos seus 22 anos, talvez em 1936 ou já em 1937, ela se viu envolvida em uma situação que mudaria de forma radical o seu destino e nos traria, anos mais tarde, a Carolina Maria de Jesus que conhecemos como escritora. Que episódio foi esse? Naquele ano, ou de 36 ou de 37, isso não está bem claro, não nos registros que eu consultei, pelo menos, Carolina foi acusada do furto de 10 réis. Uns falam em 10, outros falam em 20. De toda forma, uma miséria. Não estamos falando de contos de réis, de 10 réis. E ela foi levada à prisão, foi colocada na cadeia em Sacramento e apanhou bastante da polícia, o que não é difícil de imaginar e de compreender se imaginarmos o interior de Minas, um pedaço de sertão mineiro, há mais de 100 anos, podemos perfeitamente conjecturar acerca da formação de um soldado de polícia daquele lugar, naquele tempo, diante de uma moça de origem humílima, de quem se tinha dito que teria roubado, ou melhor, furtado 10 réis. Vejam que Carolina passou por essa experiência traumática depois de um certo tempo, de alguns dias. Ela passou por essa experiência ao lado de sua mãe, igualmente conduzida ao mesmo cárcere e submetida às mesmas sevícias que a filha. Até que os tais 10 réis foram encontrados, não haviam sido subtraídos, estavam extraviados, perdidos, e foram finalmente localizados. E mãe e filha foram postas em liberdade, naturalmente sem qualquer pedido de desculpas, muito menos alguma reparação. Foram postas em liberdade, mas Carolina já não queria, depois disso, permanecer em Sacramento.
e disse à mãe que fossem embora. A mãe, porém, não quis partir. Carolina, porém, disse: eu aqui não fico mais. E deixou terra natal, deixou mãe, deixou família, casa em que nascera, cidade que conhecia. Embora ela vivesse em moldes muito mais rurais que urbanos, mas ela frequentava muito a chamada Rua de Sacramento. E todo aquele mundo, o universo no qual ela nascera e crescera, ela simplesmente o abandonou. E há um detalhe muito interessante que eu gostaria de sublinhar aqui neste momento. Carolina sai de Sacramento a pé. Ela vai atravessar o Rio Grande, não me perguntem por qual ponte, a pé, e entrar no estado de São Paulo, caminhando. E ela já revela neste ponto, para mim, ao ver todos estes registros, eu percebi alguma coisa na personalidade de Carolina Maria de Jesus, o quanto era forte aquela personalidade, o quanto aquela moça tão jovem, com 22 ou 23 anos, talvez provavelmente já com 23 completos, porque ela os completou em março de 37, ela sai caminhando e deixa o estado de Minas para não mais voltar, ou seja, sem olhar para trás, abandonando completamente o mundo que conhecia e entrando em outro desconhecido, com muita coragem. E essa coragem pessoal de Carolina e esse traço forte da sua personalidade, que é, mesmo sem meio algum, ou com meios muito parcos, fazer o que desejava, o que tensionava fazer, isso nós vemos neste primeiro momento e veremos em outros da vida dela. Era realmente um traço da personalidade daquela mulher, esta coragem, o destemor, um desassombro muito grande diante da vida, diante do mundo, apesar da sua aparente, mas por que não dizermos concreta mesmo, insuficiência de todo e qualquer meio para colocar-se em outra situação, em situação melhor. Mas ela sai, e ela vai a pé, e ela passa por muitas cidades do estado de São Paulo, ela perambula, digamos assim, por tempo incerto, que ela mesma não precisa, ela não dá informações muito exatas a respeito do tempo passado em cidades do interior paulista. O certo é que ela vai se radicar finalmente na capital, na cidade de São Paulo, que naquela época era, digamos, a terra das grandes oportunidades, uma cidade que se expandia em termos urbanos com grande velocidade, em grande magnitude. Era uma cidade que se industrializava igualmente a passos muito rápidos, uma cidade que já produzia riqueza, e muita riqueza, já naquele tempo, com a sua indústria local na capital de São Paulo. Era uma terra na qual as pessoas imaginavam poder colocar-se, encontrar uma vida melhor, construir para si uma vida melhor, em outras palavras, no mínimo, encontrar um emprego, um meio de vida. E com Carolina não foi diferente. Ela acabou encontrando um meio de vida em São Paulo, trabalhando em outros serviços também, mas eminentemente como empregada doméstica. E uma curiosidade interessante, ela se empregou, um dos primeiros e melhores empregos dela na qualidade de doméstica foi na casa do professor, do grande médico Dr. Zerbini, que se notabilizaria algumas décadas depois como o primeiro cirurgião cardiovascular brasileiro a realizar um transplante cardíaco.
ela foi empregada do Dr. Zerbini. E trabalhando na casa do Dr. Zerbini, nos fins de semana, a Carolina conta que ele dizia assim: Carolina, é fim de semana, minha filha, vá sair, vá passear, vá descansar. Ela falava: se o senhor me permitir, eu gostaria de ficar, já que é minha folga, um pouquinho na sua biblioteca, pois havia uma biblioteca na casa. E ele falou: perfeitamente. E na biblioteca do Dr. Zerbini, Carolina leu muito. Carolina, com 2 anos de estudos no primário de Sacramento, leu Camões, por exemplo, leu romances do final do século XIX, os nossos românticos brasileiros, ela os leu, se não todos, quase todos. Ela leu poesia. É muito interessante se nós imaginarmos aquela moça vinda do interior de Minas a pé, empregada doméstica, pedindo ao patrão para ficar na biblioteca e lendo avidamente os romances da virada do século. Isso é algo absolutamente extraordinário, não pode passar despercebido a nenhum de nós, a quem quer que seja. Carolina realmente era diferente. Hoje se usa muito o termo diferenciada, né? Usa-se a expressão um ponto fora da curva. Carolina era um senhor ponto fora da curva. Carolina era também uma mulher que não deixava de ser interessante do ponto de vista da atração que as mulheres exercem naturalmente, com a sua beleza, com seus encantos, com seu charme pessoal. Ela era alta, magra, e não faltou quem quisesse namorá-la. A filha dela, a mais velha, conta que a mãe era muito namoradeira. E Carolina, de fato, trabalhando como doméstica, não tardou em engravidar exatamente de sua primeira filha, Vera Eunice. Outras 2 gravidezes viriam mais tarde, cada uma fruto de um relacionamento diferente com um homem diferente. Carolina não se casou. Mas esta primeira gravidez foi determinante numa virada da sorte de Carolina, porque não a queriam mais como doméstica. As patroas da cidade de São Paulo daquele tempo não queriam uma empregada grávida. Eu não saberia dizer se não quereriam uma empregada grávida caso fosse casada. Imagino até que não quereriam da mesma forma, mas principalmente grávida de na expressão de então, de um bastardo. E Carolina não encontrou mais trabalho. Mas não foi só essa a virada na sorte de Carolina. Para piorar as coisas, porque dizem que desgraça pouco é bobagem, Carolina ainda se viu despejada da casinha que ocupava, numa espécie de assentamento popular que se localizava em uma área que o município de São Paulo precisava utilizar, ou disse precisar utilizar, para uma das muitas construções que faria subir ali naquele ponto, e eram muitas as obras públicas então em São Paulo, e aquelas pessoas que moravam naquela espécie de assentamento foram despejadas, as casas derrubadas, e foram todos para debaixo da ponte, literalmente, inclusive Carolina. Mas não por muito tempo, porque a municipalidade também não queria pessoas debaixo das pontes. Então mandou ônibus, recolheram aquelas pessoas, e recolhidas foram levadas para uma área que existe, está lá em São Paulo, que é o bairro do Canindé, e na época havia lá, não havia propriamente grandes coisas no Canindé,
E surgiu ali a favela do Canindé. Aquelas pessoas de diversos pontos, despejadas de outras áreas da cidade, foram levadas para o Canindé e lá começaram a edificar por conta própria os seus barracos de madeira, de papel, de algum material que pudesse encontrar servível à edificação de algum arremedo de parede, de cobertura, um abrigo tosco qualquer. Subiram muitos barracos assim lá. Não havia, porém, naquele espaço, não havia casas de alvenaria. Havia somente os barracos desses materiais menos nobres, menos seguros, né? E lá, Carolina então iniciou uma vida muito difícil, não apenas pelas condições de habitação muito precárias, mas também porque sem trabalho e com bocas além da própria para alimentar. Avancemos um pouco com Carolina, já com 3 filhos pequenos. Carolina se dedicava a revirar o lixo nas imediações. O Canindé fica próximo das margens do Tietê. O bairro hoje está à beira da Marginal Tietê, uma via expressa da cidade de São Paulo. Tem um belo estádio da Portuguesa Paulista de Desportos, né? Mas na época não tinha nada, era mato, o rio e a favela. E é claro, nos arrabaldes adjacentes, no lixo, nos refugos que ela podia encontrar, ela procurava, sobretudo, papel para vender aquilo. E tinha que disputar com os lixeiros, que também passavam com alguma regularidade. Então ela ia muito cedo, não tinha hora, né? Não tinha propriamente descanso, estava sempre em busca de rejeitos para vender ou para consumir diretamente. Em outras palavras, ela vivia exclusivamente do lixo, fosse vendendo por alguns tostões o que encontrava e era, digamos, comercializável, ou usando ou engolindo o que encontrava e era aproveitável, minimamente aproveitável, como vestimenta, como algum equipamento para casa, como tocos de vela, restos de caixas de fósforo, calçados e comida mesmo. Bom, a respeito de calçados, há uma passagem famosa que ela descreve em um dos seus textos, que no aniversário da filha, ela, Carolina, queria dar muito um par de sapatos à menina. Obviamente ela não tinha dinheiro para comprar sapatos novos para a filha, porém encontrou um par em relativo estado de conservação no lixo, apanhou aquele par de sapatos, levou os sapatinhos para casa, remendou-os, limpou-os e deu-os à filha para usar como presente de aniversário. Então essa era a vida de Carolina, uma vida de muita miséria, de uma penúria extrema e de muita fome. Ela passou muitas necessidades, as mais básicas, juntamente com os filhos, porém enfrentou-as em medida maior que os filhos, porque, como mãe, naturalmente, privava-se do pouquinho que tinha para que os filhos tivessem algum alimento, mínimo que fosse, ainda que ela ficasse sem nenhum. E ela escreve até uma passagem interessante, entre tantas outras. Carolina diz que a tontura que a fome causa não é boa. É diferente da tontura causada pelo álcool, porque esta dá vontade de cantar e dançar. Já a tontura do estômago cheio de ar dá só tristeza.
Em outra passagem ela diz que quando a fome estava já muito avançada, muito apertada, ela via tudo, pessoas e coisas amarelas, muito amarelas. Mas quando encontrava alguma coisa para comer, aos poucos as pessoas e as coisas readquiriam as suas cores originais. Ela realmente tem uma série de relatos muito pungentes sobre essa experiência dramática da fome. E se a fome não era cotidiana, mas era bastante presente, a luta contra a fome, a luta pela sobrevivência, essa luta atroz pela sobrevivência, esta se dava no dia a dia de Carolina e sua família. E ela, com muita coragem, enfrentou longos anos nesta situação, sempre vivendo no Canindé, sempre na mesma favela. É bom registrar que entre os materiais recolhidos por Carolina, eu mencionei os papéis que ela vendia a quilo, mas muitos papéis, pedaços de papel bem aproveitáveis, em branco, ou cadernos inteiros que ela encontrasse pelo lixo no qual circulava, ela não vendia, ela guardava para si. E os utilizava como material de escrita, porque vejam que coisa interessante, esse é um ponto fundamental. Apesar da penúria extrema, apesar daquela situação de extrema dificuldade, as condições completamente desfavoráveis, um dia a dia de fome, literalmente, ela escrevia. E escrevia regularmente, o máximo que podia, o quanto podia, com os filhos dormindo, um toco de vela, uma chama, um pedaço de lápis, um resto de canetinha barata, sempre tudo vindo do lixo. O material dela provinha exclusivamente do lixo. Então, ela escrevia de noite. Ela roubava de si mesma muitas horas de um eventual descanso para escrever. Tamanha era a sua necessidade vital de escrever. Eu não me refiro apenas aos diários, aos quais já chegaremos, mas a literatura propriamente dita, que não é apenas aquela testemunhal, de relatos testemunhais do cotidiano, mas poesia, dramaturgia, letras de música, letras de samba. Ela tem sambas muito bons. Não sou eu um crítico de música, muito menos do gênero samba, mas Carolina tem inclusive um disco com composições suas, um long play, no qual não apenas ela é a compositora, mas a intérprete também. Aliás, raríssimo, há alguns felizardos que hoje têm estes long plays, estão por aí nas mãos de alguns colecionadores. Mas este é um assunto um pouco mais para frente. A vida de Carolina então transcorre desse modo por cerca de uma década na favela do Canindé, e um belo dia, em mais uma obra que se fazia e se inaugurava na cidade de São Paulo, no ano de 1958, precisamente o Parque do Canindé, um repórter do jornal Folha da Noite, o grande jornalista Audálio Dantas, foi designado para fazer uma cobertura a respeito da inauguração do Parque do Canindé, mas não só, aproveitando a reportagem sobre o novo parque da cidade, fazer também uma outra reportagem, irmã, a respeito da favela do Canindé, porque as favelas em São Paulo, naquele tempo, na década de 40, eram ainda
um fenômeno relativamente incipiente, eram ainda algo relativamente novo, ao contrário da experiência do Rio de Janeiro, que já contava com favelas há 50 anos, bem estabelecidas, conhecidas, uma realidade diferente de São Paulo, mas sempre favela. Em São Paulo, isso ainda despertava alguma curiosidade, a ponto de merecer uma reportagem especial lá na Folha da Noite. E Audálio Dantas, então, vai fazer a sua cobertura jornalística. E enquanto Audálio percorre as vielas da favela do Canindé, naturalmente ele não passa despercebido, porque, e isso vale para hoje também, em qualquer favela do nosso país, o estranho não passa despercebido, muito menos um estranho tão diferente da população local. E Carolina sabia então, como toda a favela sabia, que um repórter estava lá andando pelas vielas, e Carolina não era boba, longe disso. Quando Audálio passa por uma determinada viela, ele ouve uma discussão entre algumas pessoas, e no meio dessa discussão uma mulher grita aos outros com os quais discutia: vocês vão ver, vou colocar vocês no meu livro. E ela disse isso, esta mulher era Carolina, para que Audálio Dantas a ouvisse, e funcionou. A estratégia fez um belíssimo efeito, porque ele de fato escutou aquilo e teve a sua curiosidade, como bom jornalista, teve a sua curiosidade despertada e se aproximou dela e indagou: que livro é esse de que você falou? Ela falou: é o meu livro, quer ver? Ele quis ver. Ela o levou ao barraco dela e lá Audálio Dantas se deparou com os cadernos de Carolina de Jesus, muitos cadernos manuscritos, e ele os folheou, passou por um, passou por outro, e acabou se detendo em cerca de 30 cadernos. Uns falam 29, outros registros arredondam este número para 30 cadernos de relatos em formato de diário. Um testemunho cotidiano da vida na favela. Podemos compreender isso para um repórter que tensionava fazer uma reportagem sobre o fenômeno das favelas em São Paulo como uma verdadeira mina de ouro. E Audálio Dantas, então, pede a Carolina para usar aqueles elementos por ela produzidos, parte deles, na reportagem que ele faria para a Folha da Noite. E ele fez uma promessa a Carolina, disse que a ajudaria a publicar o livro dela, como ela dizia, como ela chamava. Audálio faz a reportagem, faz referência a esta produção de Carolina, desses relatos em diário de Carolina, em 1958. Como eu disse, em 1959, Audálio Dantas volta à carga com uma outra reportagem ainda de maior fôlego e de maior alcance na famosa revista O Cruzeiro, novamente utilizando vários trechos da Lavra de Carolina de Jesus, para falar daquela realidade das favelas de São Paulo, da vida nas favelas. 1959. Estava pavimentado o caminho, portanto, para, em 1960, Audálio Dantas finalmente cumprir a sua promessa e, na casa editora Francisco Alves, promover a primeira edição da obra que viria a ser a grande obra da vida de Carolina Maria de Jesus, a sua primeira e maior obra, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Esta obra,
que é, em suma, a reprodução daqueles cadernos de Carolina, que Audálio viu pela primeira vez em 58 no barraco dela no Canindé, teve um sucesso absolutamente estrondoso, com números que chamam a atenção ainda hoje. Vejam que estamos aqui a falar de 1960, tempo em que as comunicações eram, obviamente, muito diferentes, muito mais escassas em possibilidade que as comunicações de hoje. Pois a primeira edição esgotou-se muito rapidamente, com 10 mil exemplares vendidos em São Paulo em 3 dias. Por muitos dias, já dias subsequentes ao esgotamento da primeira edição, a obra vendia 2.500 exemplares por dia, já fazendo com que a editora providenciasse as primeiras traduções. Para resumirmos números e não nos fixarmos muito neles, embora sejam muito interessantes, a obra vendeu mais de 100 mil cópias, foi traduzida em 14 idiomas, em mais de 40 países, sendo best-seller em pelo menos 16 destes países. Tudo com a rapidez de um relâmpago. Carolina, da favela do Canindé, foi apresentada instantaneamente à sociedade, a mais sofisticada sociedade paulistana, a elite intelectual paulistana, igualmente sofisticada, a Academia de São Paulo, a toda a imprensa de São Paulo e, em seguida, Rio de Janeiro, o que equivalia a dizer em 1960 a todo o Brasil. Carolina foi reconhecida e estimada por aquela obra de uma maneira que nem ela, nem Audálio Dantas, nem a Casa Francisco Alves, nem quem quer que fosse poderia imaginar. Foi um sucesso igualmente instantâneo e estrondoso, que deu a ela fama e garantiu a ela recursos financeiros, finalmente, pela primeira vez em sua vida, suficientes para ter uma vida do ponto de vista material verdadeiramente digna, ou até um passo além disso, com alguma tranquilidade, com algum excesso. Bem entendido, o excesso. Para Carolina, sempre qualquer coisa seria excesso, se pensarmos que ela jamais tivera o que quer que fosse. Mas ela se viu então finalmente provida de meios e comprou um sobrado em Santana, também na zona norte de São Paulo, um bairro muito bom até hoje. E na época um bairro, poderíamos descrevê-lo assim em uma palavra, eminentemente burguês. Um bairro de classe média, de média e eventualmente mesmo alta ou quase alta burguesia da capital paulista de então. Um bairro muito bom. E Carolina tem um sobrado ali, tão digno quanto qualquer outro do lugar. Porém, os seus problemas ali não tardaram a começar. Começaram logo muito cedo, logo após a mudança. E parte desses problemas vinha, em alguma medida, da intolerância dos seus vizinhos com aquela ilustre companhia, né, inusitada, ilustre porque escritora de nome, de fama, mas inusitada também no outro sentido, era uma favelada que vinha ficar no meio deles. Isso causou um certo desconforto, talvez,
E da parte dela também havia, em alguma extensão, algum desconforto. Ela não se sentia tão à vontade. Era muito diferente daquilo com que ela se habituara até então, do ambiente no qual ela vivera até então. Era muito diferente. E ela não teve exatamente uma instrução, uma orientação de como comportar-se ali, digamos assim, ou de como os filhos deveriam se comportar em Santana. Talvez não pudesse ser exatamente do mesmo modo como se comportavam lá no Canindé. Dou um exemplo só para ilustrar. As crianças, nas suas brincadeiras, chegaram certa vez a levar um cavalo para dentro da casa, porque isso não era exatamente incomum no Canindé, onde circulavam cavalos soltos, cavalos magros, cavalos de rua, cavalos de carroça, mais ou menos alimentados, mas estavam por lá os cavalos. E em Santana, um dia, um dos filhos dela chegou com um cavalo, e nas ruas de Santana aquilo chamou a atenção. E mais chamou a atenção quando ele entrou em casa dele, mas entrou em casa com o cavalo e pôs o cavalo na sala de visitas. E aquilo foi muito, assim, causou uma estranheza muito grande. E era de parte a parte. E havia então uma atmosfera de uma certa tensão na vizinhança. E nós poderíamos dizer, eu pelo menos percebi dessa forma, estudando esses registros sobre a vida de Carolina, que ela não tenha sido exatamente, propriamente feliz vivendo em Santana. E eu acho que podemos afirmar isso com base documental, se nós lermos a obra que ela vem lançar logo no ano seguinte, em 1961, Casa de Alvenaria, Diário de uma Ex-Favelada. E neste novo diário de relatos, de testemunha que observa a realidade que a cerca, na qual ela está imersa e profundamente inserida, Carolina critica, e ela tece boas, às vezes ácidas críticas às pessoas das casas de alvenaria, com as quais, afinal, ela não havia conseguido estabelecer um relacionamento mais leve, mais próximo, mais agradável. E essa distância entre ela e aqueles da casa de alvenaria, vejam que ela habitava uma casa de alvenaria, mas não estava confortável nela, faz com que ela escreva críticas, e estas críticas não são bem recebidas. Embora publicado o livro, porque a editora imaginava sempre que, fazendo referência a novos diários e aquela condição de favelada, embora já agora ex-favelada, o interesse pela obra fosse o mesmo, o interesse despertado fosse equivalente àquele do primeiro livro, Quarto de Despejo. Não foi. A obra não foi bem recebida pelo público, não foi bem recebida em Santana, nem em parte alguma. E a crítica, não a de Carolina aos mais ricos, mas a crítica literária já começou, digamos, a fazer menos daquela escritora que havia se mostrado num primeiro momento assim tão grande e tão interessante. E aquela obra, a segunda, realmente não alcança, mas nem de perto, ou melhor, nem de longe, os patamares atingidos pelo Quarto de Despejo. E Carolina prossegue, faz o disco que eu já mencionei, tem essa oportunidade muito interessante, muito feliz para ela de gravar sambas de sua autoria e com a sua voz. Hoje uma grande raridade. Mas se encontra alguma coisinha
Já na internet, aí obviamente não são registros escritos, é preciso ouvir, e há alguma coisa deste álbum na internet, se pode procurar e ouvir. E aí faço até um pequeno parênteses, há também, novamente na internet, porque não está no Brasil, está na Alemanha, o único registro em vídeo de Carolina. Se alguém quiser imagem de Carolina em movimento, em filme, há um pequeno trecho, e o filme está na Alemanha, mas graças à internet podemos assistir Carolina movendo-se, andando. Podemos ver Carolina, o que não deixa de ser muito interessante. Fecho aqui o parênteses para aqueles que quiserem, está à disposição na internet, numa busca simples. Mas Carolina continua então nesse seu desencontro com a vizinhança de Santana e no desencontro também com as casas editoras. Tanto que em 1963 ela vai lançar o seu primeiro e único romance, cujo título, pelo menos o título escolhido por ela, deveria ser A Felizarda. Mas o editor não gostou e colocou Pedaços de Fome. Sempre na busca de tentar ressuscitar, reavivar de alguma forma o sucesso da primeira obra. Era preciso falar daquela favelada, daquela miserável faminta, para ver se alguém ainda tinha curiosidade a respeito. Mas nem com o título Pedaços de Fome e com a supressão de muitos trechos do texto de Carolina, que ela lamentaria depois, sempre lamentou aquela mutilação que o editor fez do seu romance, ou aquelas mutilações, pois foram muitas. Nem com esse título chamativo a obra foi um sucesso, muito ao contrário, teve uma recepção muito discreta. Então Carolina vinha nesse desacerto constante, mas ela insistia, e nós já vimos aqui que era traço da personalidade dela, um traço de força e de coragem, de persistência, de mesmo contra tudo e todos fazer o que desejava. Em 65 ela ainda publica outra obra, Provérbios, porque Carolina de fato tinha também o hábito de escrever máximas, e há muitas máximas dela excelentes, e nós poderíamos passar muito tempo mencionando essas máximas. Coloco aqui umas duas a título de ilustração. Por exemplo, ela dizia: o preto só é livre quando morre. Uma outra que eu gosto muito, realmente, embora seja trágica, é engraçada, e isto também era característica de Carolina, enxergar as coisas com bons olhos, apesar dos pesares. Ela dizia assim: para o pobre da atualidade, o maior espetáculo é comer. Então, era uma mulher que escrevia essas máximas também. Ela lança esse livro de Provérbios em 65, igualmente recebido, digamos assim, de forma muito parcimoniosa, muito discreta. Então os desentendimentos, os desencontros com as editoras e sempre com a vizinhança em Santana levariam Carolina a mudar-se uma outra vez do Canindé para Santana, agora de Santana para um sítio que ela comprou, vendendo o sobrado em Santana, no extremo sul da capital paulista, na região de Parelheiros. Vejam que interessante, ela quis deslocar-se para o ponto mais distante que ela poderia ter escolhido então, daquele no qual ela se encontrava. Eu acho que isso também é um sinal muito claro do quanto ela se sentia insatisfeita em Santana, do quanto ela não fora feliz em Santana.
e ela escolheu o outro extremo. Ela estava cá ao pé da Cantareira, na Zona Norte, foi lá para o extremo sul da capital paulista, ainda hoje, extremo sul da capital paulista, hoje inclusive, infelizmente, uma região muito perigosa, totalmente urbanizada já, mas ainda com chácaras e sítios, ainda hoje. Naquele tempo, uma região eminentemente campestre, não tinha nada lá, a não ser sítios e ruas de terra batida. Carolina vai para lá no fim dos anos 60 e passa lá no sítio de Parelheiros os últimos anos de sua vida, quase os 10 últimos, porque ela não chegaria a completar 10 anos vivendo lá, porque morreu precocemente. Em 1977, aos 13 de fevereiro, cerca de um mês antes de completar apenas 63 anos. Morreu em razão de complicações pulmonares advindas de uma asma mais ou menos crônica que a acompanhava já de muitos anos, e no clima de São Paulo, especialmente numa zona sul rural, não era o lugar mais indicado para alguém doente dos pulmões mesmo, né? Mas ela viveu os últimos anos lá de toda forma, em situação financeira novamente precária, porque a vendagem dos seus livros caíra vertiginosamente. Ela estava virtualmente esquecida pelo público, e não havia mais interesse das editoras por ela ou na sua obra. Mas ela continuava a escrever, vejam só, novamente em situação precária, de volta à pobreza, longe de todos, isolada no sítio da Zona Sul, isolada em termos bem compreendidos, isolada daquela sociedade na qual ela não se integrara bem, apesar da fama inicial, mas é claro que ela convivia com parentes, com amigos, com vizinhos, né? Mas isolada daquela sociedade paulistana, da qual ela quis afinal afastar-se. Ela quis afastar-se e conseguiu, né? Mas continuava a escrever. Mas nós não teremos obras significativas dela nesse período de Parelheiros. Vamos tê-las editadas post-mortem. As duas principais, O Meu Estranho Diário e Diário de Bitita. Bitita era o apelido carinhoso doméstico de Carolina na infância. Uma coisa a ser ressaltada é que Diário de Bitita foi editado primeiramente na França e somente depois no Brasil. Porque Carolina, em 75, havia sido entrevistada por uma pesquisadora brasileira e outra francesa, e jornalista francesa e pesquisadora. E essa entrevista de Carolina e essa amizade que Carolina fez com essas duas mulheres levaram o Diário de Bitita à França e à sua primeira edição em francês, e somente depois em português e no Brasil. Ironias, né, do destino, porque Carolina até hoje é estudada na academia, não apenas no Brasil, muito ao contrário. É largamente estudada na academia na Europa. E aí nós chegamos a um ponto que eu gostaria de ressaltar, que é o seguinte: a respeito dos estudos sobre Carolina Maria de Jesus, em sua grande maioria, estes estudos acabam girando em torno, o que não é errado, vejam bem, por favor, apenas sublinho o ponto, acabam girando em torno da situação particular de Carolina, que era mulher, negra, pobre, habitante de favela, virtualmente sem qualquer instrução formal, e que, apesar disso, com seu espírito de luta e fazendo com seus relatos testemunhais em forma de diário
um verdadeiro trabalho de denúncia social, se sobrepôs àquelas condições desfavoráveis e despontou como uma voz importantíssima para a afirmação, novamente, da mulher e da mulher com ascendentes africanos, e da mulher pobre, e da mulher sem acesso à educação e sem acesso a trabalhos mais sofisticados ou, entre aspas, mais dignos que aqueles braçais que ela exerceu. Então os estudos acabam circulando em torno destas circunstâncias da vida de Carolina e explorando profundamente essas circunstâncias, que são verdadeiras. E os estudos, ao ressaltarem esses aspectos, não estão errados. É muito importante e interessante que isso seja feito. E isto vem sendo feito, como eu disse, por inúmeros especialistas. Especialmente, modernamente, nos dias atuais, ou contemporaneamente, se preferirem, isto é feito com muita proficiência na academia, e aí no Brasil quase com exclusividade. É esta a vertente trilhada por aqueles que pesquisam sobre Carolina e sua obra, para descobrirem ali este significado de denúncia social, de crítica social, política, econômica, claro, porque Carolina é sim, e isso tem que ser dito, porque ela é uma voz contra a injustiça, contra a desigualdade, contra o preconceito. Ela é tudo isso sim, e isso é, vamos frisar ainda outra vez, sim, muito importante, muito interessante. Mas como essa vertente, que nós poderíamos chamar de um lado feminista, ou de outro racial ou étnica, ou de outro um estudo propriamente sociológico da vida e obra de Carolina, essa vertente já sendo tão explorada e muito bem explorada hoje em dia, por aqueles que querem exatamente estabelecer e afirmar esta qualidade de porta-voz da mulher negra oprimida, a voz de Carolina de Jesus como uma voz geral, universal dessa mulher, e isso é válido. Como essa vertente já é muito explorada, eu gostaria de me fixar em um outro viés, sem descurar desse, mas tem um outro viés que não deixa de ter alguma semelhança, algum ponto de toque, de encontro com este que mencionei, mas que me impressiona muito mais, e é este que eu queria mencionar à academia nesta tarde, porque me impressiona de forma abismal, que é a seguinte questão. Estudando um pouquinho sobre Carolina, para estar aqui hoje e falar à academia, eu fui, digamos, golpeado por esta questão, para mim, essencial e assombrosa, que eu já mencionei superficialmente. Como é possível que uma pessoa passando fome, morando debaixo de um telhado improvisado com madeiras catadas no lixo, com 3 boquinhas para alimentar, com toco de vela para iluminar a noite escura da favela sem eletricidade, que andou o dia inteiro no meio da imundície para encontrar o que vender ou o que consumir, o que comer. Como é que uma pessoa nessas condições, nesse quadro horripilante de vida,
tem vontade de escrever o que quer que seja. E eu não me refiro aqui, vamos deixar de lado, por favor, os relatos testemunhais dos diários que a notabilizaram no quarto de despejo. Vamos deixar de lado, não é por nada não. É porque ela é mais que testemunha naqueles diários. Ela é vítima e testemunha ao mesmo tempo. Que aquelas vivências, ela não as observa de fora, ela as observa na própria pele, nos olhos dos filhos dela, no estômago vazio dela mesma. São vivências dela. Ela é testemunha, mas ela é vítima. Eu estou deixando de lado esses relatos, não porque eles não tenham importância, porque eles são fundamentais, mas a pergunta que eu faço, o meu espanto é, porque o relato talvez até tenha a ver com isso. Eu tenho que escrever sobre o meu dia a dia, porque ele é tão terrível, que é preciso registrá-lo, para que alguém em algum momento tome alguma providência. Isso tem essa dimensão muito concreta, muito prática talvez. Mas eu me refiro aos textos propriamente literários, ao romance que ela escreveu, à dramaturgia que ela produziu, à poesia que ela fazia. E tem poemas bons, muito bons. Mesmo as máximas que ela escrevia, muitas delas de cunho eminentemente literário. Como é que uma pessoa passando fome, na mais abjeta miséria, todos os dias, durante anos, sem nada a seu favor, sem ninguém a seu lado, tem vontade, tem ânimo, consegue produzir literatura? Porque dizem, né, que a literatura, e aliás Carolina fala isso também, é muito interessante ouvir isso dela. Para a literatura é preciso o ócio, uma certa dose de ócio. Mas que ócio Carolina experimentava? Que ócio? De que ócio ela desfrutava? É preciso tempo? São necessárias boas condições? Aquelas mínimas, como por exemplo, comer. Mas ela, apesar de tudo isso, produzia, ela escrevia, e ela tinha necessidade de escrever. E essa necessidade era tão forte que ela escrevia durante a noite, e a filha dela, não é apenas Carolina que conta, a filha mais velha dá testemunho que acordava, a mãe estava sentada com um papel assim na coxa, escrevendo naquela escuridão, às vezes uma chama de uma vela, ou de uma meia vela, ou de um pedacinho de vela. Às vezes Carolina estava no lixo, lá catando a sua sobrevivência com as suas mãos, e ela parava meio afobada, porque ela precisava escrever naquele momento, naquele instante, ela precisava escrever, e ela escrevia no meio do lixo. Mas que flor é essa que desabrocha no meio de um lodaçal tão grande, tão imenso, tão profundo? Como é que nasce uma flor tão bonita no meio desse lodo? E isso me assombrou imensamente, olhando a vida de Carolina e a obra dela. Podemos gostar ou não dos seus escritos, isso é outra coisa. E eu não fui fazer uma pequena pesquisa sobre Carolina com olhos de crítico, porque eu não sou crítico literário.
E muitos dos textos dela eu digo que me agradaram profundamente. Mas não é este o ponto. O ponto é, Carolina é esta flor que brota no lodo, uma flor linda. E é isto que é assombroso. Como é que pode ter esse diamante lá no meio do lamaçal, assim, o diamante aí é que está. O que eu queria muito compartilhar esta tarde com a academia, nesta nossa conversa tão simples. Este diamante, este desejo que queimava dentro de Carolina, este pendor para a beleza, esta inclinação invencível em direção da beleza que ela sentia dentro dela, cercada de toda a fealdade do mundo. Esta inclinação para a beleza, para o que era verdadeiro, para o que era fundamentalmente, radicalmente humano, isso era inafastável para ela. E ela se entregava àquilo porque ela não conseguia e nem queria, graças a Deus, lutar contra aquela inclinação, uma tendência que a fazia mais humana, mais rica, mais digna, mais nobre, que qualquer crítica social que ela possa ter produzido, não que não seja importante, mas é muito mais que a crítica social, é muito além da crítica social. É ser eminentemente humana. Humana porque ela se voltava, apesar de tudo, ou contra tudo, para o que há de mais belo. Ela se voltava para o que há de inefável, que ela sentia dentro dela, que ela experimentava dentro dela e que ela precisava transmitir, colocar no papel, verter aquilo em texto, para não explodir, para não enlouquecer, e transmitir ao outro, a um leitor qualquer, que um dia poderia vir ou não, mas ela precisava transmitir aquilo, porque ser humano é exatamente procurar este belo, este verdadeiro, e procurar isso, inclusive, se não principalmente, também no encontro com o outro. E ela saía para o outro, muito acima dela, e para o outro, no mesmo nível dela, ao mesmo tempo, produzindo a sua arte. Aquela mulher, lá no lixo, ela se lançava, ela dava esse salto imenso, estando lá no lixo, com as mãos enfiadas no lixo, ela se movimentava rumo ao absoluto. E isso, meus amigos, é lindo. Isso é lindo. Isso é lindo. E quem não enxergar esta beleza que esta mulher produziu, que esta mulher fez, naquelas condições, realmente precisa mais de oftalmologistas que eu, que sou cego. Porque é lindo. Isto é lindo. Carolina, sendo Carolina, preta, miserável, faminta, de um lar humílimo, neta de escravo, de incipientíssima instrução formal, Carolina se lançou ao que há de mais humano, ao que nos faz a todos humanos, que é dar plena potência, máxima potência às capacidades que o Criador nos infundiu. E ela deu. Ela ultrapassou todos os limites, todos os obstáculos que a vida lhe colocou à frente. Ela os ultrapassou
todos, mas de muito longe e muito acima de qualquer um deles, mesmo estando dentro do lixo. E isto é assombroso, é absolutamente extraordinário. E era este aspecto dessa mulher que eu queria frisar, que ela não foi qualquer uma. Ela se fez realmente muito especial. Eu achei. Muito especial. Tão especial que Carolina faz despertar um ente eletrônico ali, do nada, né? Até as máquinas respondem a esse chamado de Carolina para todos nós, né? Sejamos plenamente humanos, fazendo dos influxos racionais, afetivos, dos quais fomos dotados pelo nosso Criador, fazendo deles o máximo que pudermos, o máximo da nossa capacidade, apesar de todas as circunstâncias. E eu não posso deixar então, já me alonguei, eu havia prometido à presidente que ia cronometrar, que não ia falar mais que 30 minutos, que eu já canso demais todas as pessoas. Menti! Acabei, exagerei de novo, peço perdão, mas eu então quero encerrar apenas agradecendo à Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais, na pessoa da presidente Maria Inês de Moraes Marré, porque a academia é o lugar da produção e da conservação exatamente dessa arte, disso que Carolina foi capaz de fazer. Esta casa produz e guarda. E este papel da Amumig é tão importante quanto o outro de Carolina, porque é preciso produzir e é preciso preservar com muito carinho e com muito cuidado isto que é feito, porque é preciso ter carinho e cuidado conosco, com nós mesmos, com todos nós, com o outro, com a sociedade inteira. Então, muito obrigado ao Amumig por existir, por este serviço que presta a Minas Gerais, que presta a Belo Horizonte, que presta a arte mineira, a literatura mineira. E muito obrigado pelo convite que me fizeram. Para mim foi uma honra imensa estar aqui, uma alegria enorme. Peço perdão por tê-los cansado, por ter exagerado um pouco no tempo, mas é porque é de fato, embora com essa singeleza, é de fato uma matéria apaixonante. Não por acaso se debruçam sobre ela tantos estudiosos. Mas fiquem, por favor, com o meu abraço, com os meus agradecimentos e até uma outra oportunidade. Se Deus quiser, eu estou sempre à disposição. Muito obrigado. Eu convidei o Henrique para fazer parte da nossa academia e ele aceitou. Então, em breve ele tomará posse. Se Deus quiser. E estará conosco sempre para muitas e muitas falas como essa de hoje. Todos os meses, se Deus quiser, todas as reuniões terão que me aturar aqui, sentadinho aí. Alguém quer falar alguma coisa? Eu apenas uma palavra. Pois não. 3. Nada mais enriquecedor. Enriquecedor. Muito obrigado. Eu queria dizer uma coisa, que além do conteúdo belíssimo, né? Meu caro doutor Henrique Germo, o seu português belíssimo, né? Suas belas colocações,
né, pronominais, assim, encanta a todos e assim, é muito bom ouvi-lo. Está assim, e também lembrei-me de quando você contou aquela história de que você tinha 23 anos e que passou num concurso público e não tinha energia elétrica e você também lia com a luz de velas e que isso te prejudicou também. Então, você também tem essa capacidade de falar também, mas é porque você tem muito conteúdo, é porque você leu muito, por isso que você tem para nos dar. E muito obrigada, valeu muito estarmos aqui. Obrigado. Como membro da Academia de Letras, somos maravilhosa. Eu gostaria de dizer para o senhor que a Carolina foi uma estrela que teve o seu brilho refletido naquela levantação da mesa. Meus parabéns ao senhor. Muito obrigado.